É muito bom estar aqui com os irmãos. Eu fico muito feliz estar de frente com a noiva do Senhor. Porque é esses irmãos que vocês vão morar no céu, amados. É esse que está aí do seu lado. Amém? Pode se assentar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Como ele falou, vim de muito longe, né? Mas depois que a gente chega e conhece a nova família, é muito gratificante. Fui recebido hoje por essa família, já há 6 meses fui recebido por essa família. Esteve lá em Londres o pastor Zezinho, pastor José Nilton, pastor de Campo da Bahia. Teve o pastor Marco Júnior, pastor presidente nacional e internacional. Teve lá também pastor Carlos, o pastor Antônio Fausto, esteve conosco e foi uma bênção, conhecendo o nosso trabalho lá, um trabalho que foi determinado por Deus naquele lugar, amados, e foi tudo uma bênção. E a palavra de Deus diz, Jesus disse, né, em Lucas 8:19, quando falam para Jesus que a família dele estava querendo falar com ele, os parentes dele queriam falar com ele, o hablar, amados, queriam falar com ele. Ele falou: quem é a minha família? São vocês que me seguem, são vocês que ouvem a palavra do meu Pai e a executam. Aqui está o povo que renunciou algo na sua vida para estar aqui fazendo parte dessa família maravilhosa. Essa família que está aqui é porque renunciou a algo para a glória de Deus. E hoje fui consagrado e reconhecido, né, pela ADSA Brasil, que ela está lá em Londres, e pretendemos fazer um grande trabalho naquele lugar. Pretendemos, porque não é fácil lá em Londres. Muitas pessoas pensam: nossa, missionário em Londres, né? A Londres, quando a gente ouve Londres, dá uma impressão de chique, né? Dá uma impressão de tá tudo bem por lá, né? Amados, mas hoje foi falado aqui que nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra a potestade maligna. E se tem potestade, naquele lugar tem muita potestade maligna. Inimigo destrói vidas mesmo. E ali nós precisamos da oração de vocês. Que quando vocês orarem pelos seus filhos, pelas suas parentelas, que lembre que tem um casal, né, que está ali com a sua família, levando a palavra de Deus, e que é da família de vocês. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Eu venho agradecer a todos os pastores também aqui presentes, né? Em nome de Jesus. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Aleluias. Em 1 Samuel. Aleluias. Irmãos, foi tantas bênçãos concedidas neste lugar. Eu sempre fiz conexão em São Paulo, mas nunca parei em São Paulo, né? Nunca parei aqui neste lugar. Mas Deus preparou algo tremendo aqui essa noite. Preparou desde quando nós chegamos no Brasil até chegar lá no local. Foi tudo assim, a providência de Deus, como foi falado aqui também essa noite. Eu já me sinto abençoado, por isso que eu estou falando para os irmãos, que para ficar atento, para pegar as bênçãos que está sendo falada aqui, desde o começo do culto, desde os louvores, foi tudo uma bênção, e tudo está sendo corrido como uma bênção. Tenha a sua vida como uma bênção de Deus, amém, irmãos? 1 Samuel, versículo 8, 1 Samuel 8, versículo 5, aleluias. Aleluias. Eu pretendo ser bem preciso, amém?
E disseram-lhes: eis que já está velho, e o teu filho não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Aleluias, aleluias. Amados, aqui nós deparamos com o povo de Deus, um povo que já tinham recebido todas as bênçãos e milagres, um povo que Deus já tinha tirado da escravidão, um povo que saiu pelo mar, o mar se abriu para esse povo, um povo que viu o maná cair do céu e nos alimentar todos os dias, um povo que vinha já numa história de milagres, uma história que Deus escreveu para eles. E nesse episódio aqui, eles querem um rei igual aos outros. Amados, a palavra de Deus, ela tem direção. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Nós não devemos trocar as coisas de Deus, o sonho de Deus, para sermos igual aos outros. Nós estamos aqui porque nós somos um povo diferente. Nós aceitamos ser um povo diferente. E esse povo aqui, ele, com tudo que já viveu, como também tem crente, irmão, que vive tanta coisa com Deus, tanta glória com Deus, e ainda olha para o lado. E aqui, amados, eles querem ser igual aos outros. E isso entristeceu a Samuel, entristeceu o profeta Samuel, que levava naquela época a palavra de Deus, era profeta, era juiz e sacerdote daquele povo. E ele foi falar com Deus. Nós sabemos dessa passagem que ele foi falar com Deus. E Deus falou com Samuel: Samuel, não fique triste, porque eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. E a palavra de Deus, a ordem de Deus era dada no reino teocrático, que vinha do céu para Samuel, de Samuel passava para o povo. E Samuel levava a palavra de Deus todas as vezes para esse povo. Por isso que a palavra diz em Samuel que ele se entristeceu. E Deus falou com ele que não era com ele, era com o próprio Deus que eles tinham rejeitado. Eu não sei como, com toda a grandeza que Deus para esse povo, com toda a grandeza que Deus dá para nós, podemos rejeitar esse Deus maravilhoso, esse Deus que escreve a nossa história, esse Deus que vai na frente, esse Deus que faz todas as coisas para as nossas vidas. Mas há algo em nós que foi plantado desde o começo, o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, Deus respeita ele, porque Deus respeita a sua vontade também. Deus já sabe o final da sua e a minha história, mas o seu livre-arbítrio pode mudar a sua história. Tome cuidado como use esse livre-arbítrio. Aleluias. Que Deus sabe toda a direção, sabe todas as coisas. Deus trouxe esse povo aqui porque Ele sabe já como vai terminar. Ele sabe o final da sua história e da minha. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus seja louvado por isso. Então Deus fala com Samuel, para Samuel conceder esse rei. E o próprio Deus prepara toda a situação para que Samuel encontrasse com esse rei escolhido por ele numa ocasião. Deus criou situações. O nosso Deus, Ele cria situações para fazer a sua vontade e a minha. Esse é o Deus que nós servimos, que muitas vezes não sabemos o tamanho e nem sabemos lidar com esse Deus. E para nós sabermos lidar com esse Deus, nós temos que entrar na Bíblia, que a própria palavra diz que o meu povo padece por não me conhecer. E uma coisa que ninguém gosta de fazer é padecer, irmãos. Ninguém gosta. E Deus cria situações. Deus pega um jovem do nome Saul, filho de Quis, e prepara toda a situação. Ele prepara para que Saul tenha um encontro com Samuel. E aconteceu que a jumenta do pai de Samuel, do pai de Saul, se perderam. E ele pediu o filho para localizar essa jumenta. E ele passou em vários locais, em várias cidades, e não encontrou essa jumenta. Deus sabia tudo o que ia acontecer naquela história. E chegou em certa situação que Saul já tinha desistido de procurar o que o teu pai tinha mandado buscar. Amados, eu falo com vocês essa noite que na situação que Saul se encontrava de desistir, o teu criado falou: não, nessa cidade aqui existe um homem de Deus que pode nos revelar aonde está essa jumenta. Sempre tem um homem de Deus numa cidade, irmãos. Sempre tem homens de Deus que vão te guiar, vão te direcionar, vão direcionar a tua vida. Às vezes a gente pensa em fazer tudo com a nossa vontade, fazer tudo com o nosso querer, e esquecemos que temos uma família para sermos abençoada. O teu irmão na tua casa, você pode muito bem te direcionar. Amém, amados? Amados, e Samuel teve um encontro com Saul, porque Deus já tinha marcado aquele encontro, e Deus direciona Saul para rei daquele lugar, para rei e chefe do seu povo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Saul, como rei, escolhido da vontade do homem, Deus deu um rei para aquele povo, de acordo com a vontade do homem. Saul era um homem forte, um jovem forte, a Bíblia diz, alto e do pescoço para cima, era muito belo e se destacava entre todos os de Israel. Deus deu o que o povo pediu, porque o que Deus vê não é o que nós vemos, irmãos. Muitas vezes você julga um irmão, julga uma situação que não está usando os olhos do Espírito de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que Samuel falou para Saul que chegando em certa situação, ele receberia o Espírito de Deus. E recebendo aquele Espírito de Deus, que é o Espírito que tem dentro de você, meu amado, é o Espírito que habita dentro de você. Quando recebendo aquele Espírito, ele jamais seria o mesmo. Ele poderia fazer toda a vontade dele, porque
a partir daquele momento o Espírito de Deus estaria com ele. E Jesus também fala que não te preocupes aonde vai estar, aonde que tu vai falar e o que você vai falar, porque o meu Espírito habita em você, e não fala mais você, mas fala o Espírito que há em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus levanta Saul para ser chefe do povo dele, que nós sabemos essa passagem. Mas o que me entristece, que as coisas do homem, a escolha do homem, não tem base. As coisas do homem começam bem. Se as coisas do homem não tiver a base, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus eterno, ela não tem fim. Ela para pelo meio ou ela retorna. Então muitas vezes pensamos em agir da nossa forma, como Saul, aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, quando Deus ordena ele atacar um povo, os amalequitas, e destruir todos. A ordem foi para todos, não foi para deixar nada. E Saul, nessa situação, amados, ele desobedece a Deus. Ele vê com os olhos dele. Ele não usa o Espírito que Deus deu para ele. Ele não usa o que está dentro dele, que é maior. Ele não usou as ordenanças do nosso Senhor Deus. Ele agiu com a própria mão. Ele achou bonito aquelas vacas. Ele achou bonito aquelas ovelhas. E desobedeceu a Deus. Nessa desobediência, foi retirado de cima de Saul a unção que Deus deu para ele. Obedecer é muito importante, amados. Muitas das vezes, Deus fala no seu coração, para você fazer algo, até pelo teu irmão, que a própria palavra diz, se você vê seu irmão numa dificuldade, e não ajudar ele, você peca também. Então, amados, eu falo que Saul, ele desobedeceu a Deus. E Samuel chegou a ele: o que você fez? Talvez você não está dando tanto valor do que te foi dado. Deus está falando com alguém essa noite. Talvez você não deu tanto valor no que foi te dado. Aleluias. Mas você é chefe do meu povo. Você é chefe do povo de Deus. Você leva a marca da promessa. Você leva a história que Deus escreveu. Você que leva a história que Deus escreveu. E essa história que Deus escreveu é eterna, meus amados. E Samuel se entristeceu novamente e pediu misericórdia para Saul. Mas Deus tirou a unção sobre a vida de Saul. Tirou a unção. Amados, o que Deus já derramou sobre a sua vida, não troque por nada. Nosso Deus não é Deus de carro. Nosso Deus não é Deus de prédio. Nosso Deus não é Deus de matéria. Nosso Deus é Emanuel. É o Deus que habita dentro de nós. Nós temos que enxergar isso. Mas Deus já tinha um plano. Nosso Deus sabe todas as coisas. Nosso Deus é aquele Deus que sonda corações. E Deus mudou toda a história. E Deus começa a mudar essa história para chegar a nós. Deus começou a mudar a história para chegar a você. E Deus falou com Samuel: Samuel, aleluia, já achei
Oh Jesus, já achei um coração adorador, achei um coração que vai me adorar em espírito e verdade, achei um filho que vai me obedecer, achei um filho que vai me consultar antes de sair para as batalhas, achei um filho que antes de sair de casa, pode ter o problema que for, vai dobrar o joelho e vai orar e me buscar. Achei aquele que vai buscar eu em qualquer situação. Achei aquele quando eu dizer não, ele obedece, quando eu dizer sim, ele obedece. É esse filho que Deus procura. Aleluia, louvado seja o teu nome. E ele fala, desce a casa de Jessé. Oh, aleluia. No capítulo 16 de 1 Samuel fala, desce a casa de Jessé, que ali eu achei um adorador. Jessé, o nome Jessé significa, né? Casa de pães, né? Cidade dos pães. E aí Samuel deve ter achado isso meio estranho, né? Porque o Senhor escolheu Saul, aos olhos do homem, Saul forte, né? Bonitão, grandão. Quando ele chegou na casa de Jessé, amados, quando ele chega na casa de Jessé, ele olha com os olhos dele. E todos ficaram muito assustados, porque Samuel, ele não se locomovia de uma cidade para outra por acaso. Ele não ia por acaso. Ele não ia para passear. Ele não ia de qualquer jeito. Uma coisa que ele fazia de uma cidade para outra, quando ele ia, era para adorar junto, adorar com os seus irmãos, adorar com aquele povo. Perguntaram, Samuel, o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui para adorar. Eu vim aqui para sacrificar para o nosso Senhor Jesus. E ele chega na casa de Jessé, amados. E Jessé apresenta todos os filhos deles. Jessé apresenta todos os filhos dele. E Samuel olhou logo para Abinadab e falou, com certeza é isso aí. Altão, fortão. Deus não vê assim. Não te preocupa se estão te recriminando. Não te preocupa se os olhos do homem não estão te enxergando. Mas o poderoso Deus, Ele já te viu da eternidade. Ele está sondando os seus corações. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Todos os filhos passaram, os 7 passaram na frente dele. Nenhum deles foi aprovado. Nenhum deles Deus confirmou. E Deus fala para Samuel, não olhe com teus olhos. Usa os meus. Samuel pergunta para Jessé, por acaso você não tem outro filho? Jessé diz, tem outro filho, mas ele está cuidando das ovelhas. Ele está cuidando da parte pior da casa. Ele está cuidando do lixo da casa. Ninguém tem um filho, quanto mais o caçula, e bota ele para fazer o serviço de casa. Ninguém tem um filho, porque Deus é Pai, amados. Deus, Ele olha para nós como todos iguais. Não existe diferença de pessoas que estão em Londres, não existe diferença de pessoas que estão no Brasil, no Peru, não existe diferença. A única diferença é quando você assume que Ele é o seu Pai, que Ele é o seu Pai, aí você vê a diferença.
quando Deus separa o povo dele, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jessé, naquele momento, falou bem assim: eu vou mandar chamar, chama ele. E ninguém, presta atenção, amados, Deus começa as coisas finalizando. Deus sempre dá um sinal do final. Deus sempre mostra o final no começo. Nós temos que olhar com a visão do Pai. O filho tem que ter a visão do Pai. Todo filho gosta de imitar o Pai. Então, meu irmão, imita o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de ser imitado. Aleluias! Samuel falou: ele está lá fora, ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Ô glória! Eu vou falar de novo para vocês. Ninguém senta na mesa enquanto esse povo chegar no céu para cear com nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Ali Deus estava formando a nossa igreja. Ali Ele fez uma aliança eterna. Nosso Deus é Deus de eternidade. Tudo o que Ele faz com você hoje é porque Ele já está sabendo a eternidade, porque Ele não está importando se hoje você está chorando, porque Ele já conhece o fim da tua causa. E veio o menino veio, e Deus falou: é esse mesmo, é esse aí. Aos teus olhos não parece. Davi estava no monturo, irmão. Davi era rejeitado. E Davi foi sentar na mesa, junto com todos que se achavam maiores do que ele. É isso que Deus quer falar com você essa noite. É isso que Deus tem para nós essa noite. Não te preocupe, porque eu te tirei do monturo, eu te tirei da escravidão, eu te tirei do nada e vou te dar a capa de Israel. Ele quer te dar a capa de Israel. Ele quer honrar a tua vida. E Ele eternizou aquele momento. Deus eternizou aquele momento. Porque eu não consigo olhar para Davi e não ver o começo da formação da nossa igreja. Eu não consigo olhar para Saul e ver um povo que só sobrou um aleijado, um povo que vem da descendência de um aleijado. O que sobrou foi um aleijado na descendência daquele rei. E até hoje, por não aceitar o nosso Deus, eles ainda estão aleijados. Eu já estive naquele lugar, amados. E eu peço a Deus que todos tenham a oportunidade de ir lá antes da vinda de Cristo, porque nós vamos lá de qualquer jeito. Estive em Jerusalém, andei, é a mesma coisa de você estar andando na Bíblia. O nosso Deus, Ele tem base, o nosso Deus tem fundamentos, o nosso Deus eternizou a vida dele através de Davi. Muitas das vezes, nós ficamos apegados à matéria como aquele povo, fica apegado a coisas do mundo, e esquecemos que nós somos eternos. Nós fomos eternizados naquele momento. Aí começa a entrar a matéria na nossa vida, aí a gente para de olhar como Deus quer que a gente vê. Nós temos que ver como Ele, como Pai.
olhar para o seu irmão e saber que nele tem vitória, olhar para a sua irmã e ver na situação difícil e ver que ela vai sair daquilo, olhar para uma pecador, irmão, olhar para um pecador e falar: Deus vai transformar essa vida. Eu creio. Eu olho pelas pessoas, quando eu estou panfletando em Londres, irmão, a nossa igreja lá, ela fica em Vauxhall, é uma cidade tão conhecida como Vitória, Vitória em Londres, né? Todos que falam em Londres conhecem Vitória, né? E em Vauxhall, onde fica situada a ADSA em Londres, atrás tem uma Ceasa. E nessa Ceasa, numa distância de uns 200 metros, tem uma Ceasa muito grande. Todo domingo, nós estamos ali panfletando para ganhar almas, amado. Deus chamou a gente para fazer a diferença. Deus chamou a gente para ir atrás desse povo que está no monturo, que está rejeitado, que Deus quer honrar a vida deles. Passa a olhar para esse povo com os olhos de Deus, passa a olhar para esse povo com os olhos de águia. E quando vê um irmão lá desviar para pessoas, porque naquele local, no mínimo dá 3.000, 4.000 pessoas no domingo, é uma feira muito famosa, e nós ficamos ali panfletando e pregando e falando do amor de Deus. Aí eu falo assim: ali ó, já vem um presbítero, ali já está vindo um diácono. Eu fico profetizando, amado. Mas nós devemos rejeitar, porque um dia alguém dobrou o joelho por nós. Um dia alguém dobrou o joelho por nós. Você está aqui porque alguém pagou um preço por você. Eu estou aqui porque alguém pagou um preço por mim. E Deus, Ele pagou um preço por nós todos. Da descendência desse rei veio o nosso Jesus. Por isso que Deus usou Davi. Usou Davi porque Davi era rejeitado. Usou Davi porque Davi era lidado como um servo qualquer. E Davi foi mudada a história dele. E Deus quer fazer isso com você essa noite. Ele quer eternizar a tua história. Deixa Deus escrever a tua história, meu amado. Deixa Deus escrever a tua história. Não queira fazer a tua história como Saul quis fazer. Saul, antes de desobedecer a Deus, ele passou numa cidade para inaugurar uma escultura dele próprio, que ele pensou nele mesmo. E o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é aquele que ama o próximo. No reino de Deus é aquele que dá a vida pelo seu próximo. É isso que Deus quer de nós. E esse povo que está aqui é o povo que Deus separou como um exército dele. Eu olho para vocês, eu vejo a noiva, eu vejo o exército, eu vejo que nós vamos se encontrar na eternidade. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui porque nós vamos mudar a história também. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus nasceu, irmão. Nasceu no próprio ventre que Ele mesmo criou. Aleluias. E muitas vezes nós não queremos nascer e não entendemos quando nascemos. Nascer, amado, crente nasce em manjedoura. Manjedoura não é lugar de muito brilho. Manjedoura não é lugar de aplausos. Manjedoura não é lugar de reinado. Mas Jesus nasceu ali. Vou te dar um exemplo. Mas na manjedoura é ali que vão cuidar de você. É ali que cuidam de você.
É ali que um irmãozinho vê você na dificuldade e ajuda. É ali que um pega você e leva mais um pouco. É ali que te ensinam a andar. É ali que vão te amamentando. É ali que você vai crescendo. E você vai crescendo na casa do Senhor e vai eternizando o que Ele pediu. O que Deus fez é eternizar a minha e a sua história. Aleluias. E depois de manjedoura, irmão, vem carpintaria. Carpintaria é outro lugar. Carpintaria, eu entendo que eu sou carpinteiro, irmão. Carpintaria, eu entendo, porque eu sou marceneiro. Isso eu entendo. E o filho do homem era carpinteiro. Carpintaria é o lugar onde você faz tudo bonito, mas ninguém te vê. É o lugar onde você fica escondido, mas tudo que você toca cresce. Tudo que você faz aparece. Só não aparece você, mas Deus está te vendo. Só não aparece você, mas Deus está te vendo. Amados, só para vocês entenderem que é carpintaria, só para edificar a sua vida. Aleluia. Só para edificar a tua vida, já estou acabando. Uma vez, eu fui dar um preço em um bar, um barzinho. Eu fui dar um preço. E chegou lá em Londres. Eu ia pedir até um preço para esse bar, mas como o Espírito de Deus habita em mim, falou: não, meu filho, pode pedir mais, que eu vou te honrar. Deus é assim, amado. Deus é poderoso, Ele está em todos os negócios, Ele está dentro da sua casa, está em toda a área. E esse homem falou para mim: está fechado, você vai fazer. Eu fui fazer. Esse barzinho, que era da Virgin, era um barzinho que tinha que ficar em destaque para esse escritório, para toda essa situação lá dos offices, que é lugar de eventos. Só que embaixo, na parte de baixo, tinha uma fábrica de chapéu que tinha fechado, chapéu de madame. E ele pediu para me ajudar, ele tirar aquele chapéu de lá. E quando eu estava tirando aquele chapéu, tinha 2 cômodas. Eu falei: essas cômodas aqui, você vai fazer o que com ela? Ele falou assim: vamos jogar fora. Mas é mesmo? É. Falei: você me empresta a plana. Plana é uma coisa que plana madeira, né? Ele: me empresta a plana que eu quero passar aqui para me ver que madeira é essa. Passei a plana, era uma madeira nobre, amado. Eu virei para ele e falei: você não vai jogar fora, não. Aparentemente você quer jogar fora. Aparentemente você estava para ser jogado fora. Mas quando o carpinteiro passou a plana e viu que ali tinha tesouro guardado, amados, eu peguei essa cômoda, desmontei, que até o fundo das gavetas era maciço. Fiz todo o bar. Ficou lindo. O bar ficou lindo. Aquela madeira que ia ser jogado fora, mano, no lixo. Como eu. Deus falou: você era essa cômoda aí, rapaz. Você ia ser jogado fora, rapaz. Mas quando eu planei, eu sabia o que estava dentro. Deus sabe o que está dentro de nós, porque Ele não vê como nós. Aleluia! E todos vieram ver aquele trabalho feito pelo carpinteiro. E aqui tem muitos trabalhos feitos e sendo gerado pelo carpinteiro. Todos desceram, amado. E todos faziam assim: nossa, não. E o rapaz que me contratou, ele ficava tirando foto o tempo todo, até chegar a tirar a foto final. Então quero dizer para vocês essa noite, que a palavra de Deus, ela não erra. Se tem alguém já se sentindo ser jogado fora, se tem alguém essa noite aqui que já passou por essa situação, eu creio que aqui
Todos passaram por essa situação. Todos. Ou se você está se sentindo essa cômoda, não se sinta assim, porque o carpinteiro vai transformar a sua história, vai te botar em lugar de destaque, porque Ele fez isso comigo e vai fazer com você. Ele fez isso por nós. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Eu fico muito grato por estar aqui essa noite, por ter essa oportunidade de falar para o povo de Deus que Deus não vê como nós vemos. Por isso, não faça a sua escolha, deixa Deus escolher por você. Não erre, para que você não fique com a sua vida espiritual aleijada. Deixa Deus achar você, deixa Deus escrever a sua história, deixa Deus levantar você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, amanhã eu estou indo embora, estou indo para o Espírito Santo. Muito, meu coração mesmo maravilhado, porque Deus é tremendo. Posso fazer uma coisa aqui, pastor? Rápida, já vai acabar. Eu em Londres, Deus me deu uma esposa maravilhosa, porque eu falei bem assim: Senhor, Tu quer que eu te siga? Me dá uma mulher que se apaixone pela Tua obra, porque a Tua história que Tu quer escrever para mim, eu preciso, porque eu também sou apaixonado pela Tua obra. E Ele me deu essa missionária que foi consagrada hoje, uma mulher forte, porque tem que estar do meu lado, tem que ser forte, tem que ser carpinteira também. Mulher forte, uma mulher de uma história linda, que Deus escreveu, que eu acho que Ele me incluiu na história dela. Essa moça aqui, ela tem 30 anos que não vê a mãe dela. 30 anos. 30 anos. Se não for mais um pouquinho. E quando nós estávamos vindo para cá, falei: amor, nós vamos em São Paulo. Aí ela entrou em contato com a família dela. Entrou em contato com o irmão dela, que ela também nem conhecia, porque eles foram separados, muito pequeno. A mãe sem condições, ficou com medo, não conhecia Deus, porque crente não tem medo. Crente, se tiver só feijão, come só feijão. Se tiver caviar, ele come também. Deus escreveu a história dela. Deus pegou e deixou ela contactar os irmãos até chegar na mãe dela. Por quê? Porque tinha alguém orando por isso, tinha alguém clamando por isso. Hoje ela descobriu que a mãe dela é evangélica. Já pensou? Essa mãe deve ter passado assim: meu Deus, eu só preciso ver ela antes de morrer e pedir perdão. Eu não sei o que ela vai fazer, eu não sei o que vai ser esse mover, eu não sei como vai ser, mas Deus sabe. Ana Bispo está aqui essa noite. Oh, aleluia! Labacianda candelar. Alessandro, o seu irmão está aqui essa noite. A minha família aumentou, irmãos, porque Deus escreve a história certa.